Que Jesus nos abençoe a todos, permitindo o presente para nos ajudar, para nos intuir, para que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, com alguma coisa para a gente refletir e pensar a respeito da nossa vida aqui. Hoje eu me propus a falar sobre um tema que é muito comum nos centros espíritas, que é sobre obsessão e mediunidade. E para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre quem somos nós. Isso é fundamental. Isso tem que ficar na nossa mente. Nós somos espíritos imortais. Todos nós somos espíritos imortais. Estamos aqui num processo de evolução espiritual. A finalidade da nossa vida aqui na Terra é evolução. Evolução intelectual e evolução moral. A evolução intelectual, a cada segundo, a cada átimo de segundo, nós estamos adquirindo conhecimento. Qualquer coisa que nós aprendemos está aumentando o volume do nosso conhecimento. Quando nós aprendemos a fazer um café, já aumentamos o nosso conhecimento. Quando nós aprendemos a trocar um pneu de um carro, já aumentamos o nosso conhecimento. Quando nós aprendemos a pregar um botão numa roupa, já aumentamos o nosso conhecimento. A todo momento nós estamos adquirindo conhecimento intelectual. Vai aumentando, né? E também o nosso conhecimento moral. O que vem ser moral? Moral são regras de boa conduta, de bom relacionamento. E que varia de pessoa para pessoa, de coletividade para coletividade, de país para país, talvez é de mundo para mundo. Mas então todos nós aqui estamos evoluindo. O que é o espírito? Nós já falamos que ele é imortal. Mas o que é o espírito? São os seres inteligentes da criação. E para a nossa evolução, Deus nos dotou de 3 ferramentas. Sem elas a gente não evolui, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. Então, esses são os 3 atributos que auxiliam na nossa evolução. Inteligência, vontade e pensamento. O pensamento é importantíssimo, é a base de tudo o pensamento. Tudo que nós vamos fazer, quase sempre nós pensamos antes. Bem, mediunidade. Agora vamos falar sobre mediunidade e vamos falar sobre obsessão. O que vem a ser obsessão? Obsessão é uma ação intermitente, quer dizer, contínua, de um espírito sobre um indivíduo. É uma ação que não para. Isso é chamado de obsessão. Todo elemento que é obsediado, o que é o obsessor? O obsessor é aquele que comprime, aquele que oprime, aquele que persegue. Esse é chamado de o obsessor. O que é o obsediado? É aquele que é prejudicado, vamos dizer assim. Aquele que é perseguido, aquele que é massacrado. Esse é o obsediado. Todo obsediado é médium. E nem todo médium vai ser obsediado, mas todo obsediado é médium. O que é obsediado? Como é que descobrimos que uma pessoa está obsediada? E ele pode sentir isso? O centro espírita é um caminho, muitas pessoas chegam aqui através disso. De repente começam a ouvir vozes, começam a ver vultos, começam a ter sensações de presença, né? Tem pessoas que chegam ao ponto de repente, está lá no serviço, está lá na escola, na rua, ele cai. De repente, começa a falar numa linguagem diferente da linguagem usual dele.
Ele é tomado por uma entidade espiritual que domina o corpo dele, o físico dele, e começa a falar. Muitos chegam aqui contando essas histórias. Esse tempo chegou um rapazinho aqui que, de repente, foi tomado na escola. A entidade espiritual tomou ele na escola, de repente os alunos todos ficaram chocados, professores, né? Sempre tem alguém que tem um conhecimento espírita, fala, leva esse rapazinho no centro espírita. E veio para cá. E aqui ele foi ficando, nós fomos conversando, orientando, porque esses acontecimentos, esses acometimentos, de repente o espírito tomar a pessoa na escola, no local de trabalho, na rua, isso às vezes nem sempre, às vezes é um chamamento. Às vezes é um chamamento para aquela pessoa vir para a doutrina, mudar o seu comportamento, que às vezes estava se desviando. Então as entidades espirituais provocam aquilo para fazer com que ele venha, que ele procure e descubra a finalidade da vida. Que muitas pessoas não sabem qual é a finalidade da vida, não sabem por que estão aqui. E o Espiritismo é exatamente isso, ele explica para a gente quem somos nós, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, por que nós sofremos e para onde nós iremos depois. Então isso tem que ficar na nossa mente. Todo elemento que está obsediado, que está vendo o Espírito, que está ouvindo o Espírito, né? Está sendo pressionado por Espíritos, ele é um médium. Isso aí é ponto pacífico. E a mediunidade é aquela faculdade que as pessoas têm de entrar em contato com o Espírito. Então, o que é mediunidade? É a faculdade que as pessoas têm de entrar em contato com os Espíritos. E uma coisa muito importante que Kardec colocou lá na codificação. Todos nós somos médiuns, todos. Nasceu é médium. Nós estamos diuturnamente em contato com os Espíritos. Muitos de nós não percebemos isso, mas nós estamos relacionando com eles direto. O percentual de espíritos desencarnados é 5 para 1 encarnado. Existem 5 seres desencarnados na atmosfera da Terra para 1 ser encarnado. Então tem muito mais desencarnado, muito mais espíritos fora do corpo do que na matéria, no corpo. Então nós estamos... Você vai no hospital, está cheio de espíritos. Você vai nos bares, estão cheios de espíritos. Na rua, trafegando pelas ruas, cheio de espíritos. Aonde você for, tem espíritos. Aonde a gente for. Por quê? Porque são pessoas que estavam aqui na Terra, apegados à matéria, apegados à família, apegados ao dinheiro, apegados à propriedade, e não vão embora. Muitos não sabem nem que morreram. Muitos não sabem. Às vezes as pessoas, de repente, morrem um ente querido, um familiar, e as pessoas vêm aqui no centro e falam para a gente, ó, olha, nós estamos sentindo a presença do meu pai, que faleceu há tantos dias. E às vezes está dentro da casa. Não foi para lá, está dentro da casa. E às vezes nem sabe que morreu. Às vezes viu a família conversar, via a família vender os bens dele, dividir, doar as roupas, e ele não sabe o que está acontecendo. Isso acontece demais. Então, mediunidade é essa faculdade de entrar em contato com os espíritos. E, de modo geral, no sentido lato, na linguagem, vamos dizer assim, do direito, né, no sentido lato, todos nós somos médiuns, todos nós. Agora, no sentido estrito, somente alguns são médiuns. Então, somente alguns que servem de intermediário. Então, aquele que serve de intermediário para conversar com os espíritos, para os espíritos se manifestarem, esses são os médiuns reais mesmo. Aquelas pessoas que trabalham na mediunidade. Essas pessoas, então, nesse sentido, são poucos que são médiuns. Mas, no geral, todos nós sofremos a influência dos espíritos. Tanto é que Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, nos nossos atos? E os espíritos responderam: nesse ponto, mais do que podeis supor. Frequentemente são eles que vos dirigem. E se nós começarmos a analisar, nós vamos ver que muitos pensamentos que chegam à nossa mente, de repente surgem, são influência espiritual. São eles que estão colocando aquele pensamento na nossa cabeça. Então, alguns são médiuns ostensivos, são aqueles que trabalham como médiuns, que os espíritos
escrevem através deles, falam através deles. Então esses aí são os médios ostensivos. Esses não são muitos, são poucos. Mas no geral, todos nós somos médios. Todos nós sofremos a influência espiritual. Então, para entrar no assunto obsessão, nós tínhamos que saber disso. Que todos nós somos médios, todos nós sofremos influência espiritual. Bom, aí, como eu já disse no comecinho, eu falei que a obsessão é uma ação de um espírito sobre o indivíduo, uma ação persistente sobre o indivíduo. E a obsessão tem modalidades. Obsessão simples, fascinação e subjugação. A simples, nós nem percebemos. Quase todos nós recebemos influências espirituais. Nós não percebemos. Por exemplo, você está trabalhando, de repente, num banco, num caixa, num supermercado, e de repente vem uma ideia na sua mente. Tira 10 reais, ninguém vai descobrir. Vem aquela, de repente surge essa ideia na sua cabeça. É uma obsessão simples, mas acontece. E aí, de repente, você aceita aquela sugestão de desviar 10 reais. No outro dia você vai desviar 50, e outro dia desvia 100, de repente descobre e você vai para a rua. E às vezes daí como ladrão, né? Às vezes influência espiritual simples. De repente você passa na sua mente, a semana inteirinha vem na sua mente, domingo eu vou visitar o fulano, faz mais de ano que eu não vou lá na casa dele, eu vou visitar ele, aquilo está na sua mente. Aí chega domingo, você almoça, pega o seu carro ou a sua condução e se dirige em direção à casa daquela pessoa. No caminho, de repente, fala, peraí, mas já faz mais de ano que eu não vejo esse cara. Se eu não for hoje, não vai fazer falta nenhuma. E hoje tem jogo do Corinthians, vou voltar para casa. Vou esperar o jogo. Você sofreu uma influência para não ir na casa da pessoa, de repente. Volta para casa. É uma obsessão simples. Isso aí todos nós sofremos e não percebemos. Todos nós sofremos essas influências espirituais. De mudar de pensamento, de surgir um pensamento de repente. É chamado de obsessão simples. A gente não percebe. O exemplo, né? Está na hora de tomar uma. Chega tarde, de repente começa a coçar a garganta, né? Está na hora de tomar uma. Às vezes tem um companheirinho te lembrando para isso. E tomando uma, tomando 2, 3, de repente você vira alcoólatra. Eles atingiram o objetivo deles. De se transformar você num alcoólatra. Vagarosamente você não percebe. Então é chamado de obsessão simples. Tem um outro tipo de obsessão chamado de obsessão por fascinação, que é a mais difícil de curar. É a obsessão por fascinação. Porque a pessoa acredita naquilo que ele acredita e ele não muda o pensamento. Por exemplo, se a pessoa trabalha num centro espírita e é médium, trabalha na mesa, em recepção de entidades espirituais, e de repente ele recebe uma entidade espiritual e que ele passa a acreditar em tudo que aquele espírito fala, mesmo que aquilo seja uma borracha, mesmo que aquilo lá seja falso, ele acredita. Aí de repente chega lá uma pessoa que tem mais tempo e fala, fulano, esse espírito que está comunicando atrás de você é um pseudo-sábio. O que ele está falando aí não é verdade. A pessoa, o médium fica com raiva, às vezes afasta. Por quê? Porque ele acha que aquele espírito é o supra-sumo. Ele acha que ele é o melhor médium do mundo, que ele não falha. Isso aí é fascinação. Agora, no campo da vida normal, por exemplo, tem vários tipos de fascinação. Você, por exemplo, é fanático por futebol. Você torce para o Corinthians, para o Flamengo, e se alguém falar que o outro time, o Palmeiras jogou um bolão, ganhou do Corinthians, briga com o cara. Mata às vezes por causa disso. Não aceita o outro criticar o time dele. Isso é fanatismo, isso aí é fascinação. De repente uma mãe fala para a filha, filha, você está namorando esse cara? Esse cara não presta, ele não trabalha, ele não estuda. Dizem que ele usa droga. Ah, mãe, a senhora não sabe, ele é bonzinho. Eu endireito ele. A mãe fala, ele não adianta, ela não acredita. Está fascinada. Uma pessoa, de repente, ele é fanático por um partido político.
Podem falar que o partido dele está roubando, que destruiu o país, mas ele aquele partido é o dele, não adianta. O líder dele, olha o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Hitler comeu a cabeça de todo mundo, fascinou todo mundo ficou fascinado por ele. Quando ele levantava a mão, o pessoal ovacionava ele, né? Seguiram aquela liderança e deu no que deu, né? Quase 40 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que surgiu com o homem. Então isso aí chama-se fascinação. Já a subjugação é um tipo de obsessão onde o espírito domina a mente do obsediado, domina. E ele acaba fazendo o que o espírito quer. Se nós pegarmos o livro dos médiuns, tem lá um caso que Kardec conta, que um sujeito, as entidades espirituais dominavam ele. De repente ele estava andando para a rua, ele via uma moça, chegava na frente da moça, ajoelhava e pedia ela em casamento, mesmo sem conhecer aquela moça, nunca tinha nem visto. O espírito fazia. E ele sabia que ele estava sendo forçado a fazer aquilo, pela entidade espiritual. Vamos ver um caso, por exemplo, um caso que uma pessoa me contou. 2 jovens, os 2 eram casados, recém-casados, eles criaram uma empresa e foram tocando a empresa. Depois de 3 anos, a empresa estava bem situada, né? Estava progredindo bem. Mas um deles se engraçou com a mulher do outro. E depois começou a dar em cima dela. E ela foi resistindo. Mas depois de 1 ano ela cedeu. Passaram a ter vida dupla. A ter encontros clandestinos. E depois de 1 ano o marido descobriu. Ele descobriu, forjou uma viagem e pegou os 2 no flagra dentro da casa. Matou os 2. Depois disso, ele matou os 2. O espírito, o elemento que estava traindo ele, passou para o lado de lá e passou a obsediá-lo. Passou a cobrar. Ele de repente via o elemento, não deixava ele dormir. Ele começou a sentir a presença e vinha na mente dele aquele momento que ele atirou, o cara sangrando, o cara morrendo, né? E a entidade não deu sossego para ele. Até que alguém falou, vai num centro espírita, quem sabe eles vão te ajudar, porque ele está ficando louco. A entidade, o outro estava vingando em cima dele, está deixando ele louco. Começou a ir ao centro espírita, assistir palestra, mudando o comportamento, aprendeu a fazer oração pelo pedir perdão, fizeram reuniões de desobsessão, a entidade que estava perseguindo se comunicou, gastaram quase 4 anos para resolver o problema. Até que o elemento se acerenou, perdoou, fizeram as pazes e aquela obsessão desapareceu. Mas acontece isso. Por isso que a gente vê pessoas que às vezes assassinam os outros e depois não tem sossego. Porque mata só o corpo. Aquela pessoa que morreu continua vivo do lado de lá. O corpo dele foi lá para o cemitério para derreter, mas o espírito é imortal. Fica em cima do outro, não dá sossego. Então, esta é a chamada subjugação, né? Onde se domina a mente da pessoa. Faz a pessoa fazer o que não quer, né? Existem tipos de obsessão. Obsessão de encarnado para encarnado. Quando eu falo em encarnado, são pessoas que estão aqui na Terra, estão vestindo esse corpo. Eu sou um encarnado. Vocês que aqui eu estou vendo na minha frente, todos encarnados. Então existe a obsessão de encarnado para encarnado. Mas como assim? A gente vê muito casos de marido obsediar a mulher. Não deixa a mulher fazer nada. Eu conheci uma, por exemplo, que para ela mudar um móvel de lugar, ela tinha que pedir autorização para o marido. Se ela mudasse a autorização dele, ele derrubava a casa. Ele que fazia as compras da casa, ele que trocava os móveis da casa, ele não aceitava ela fazer nada. Não deixava ela sair na rua, ele comprava tudo. Não deixava ela fazer nada. Também conheci uma mãe que não deixava a filha namorar. Ela arrumava um namorado, ela criticava, ela isso e aquilo, a mãe se largava.
não deixava, a moça ficava buscando solteira, não deixava namorar. Isso chama-se obsessão de encarnado para encarnado. São pessoas que estão aqui no corpo que dominam o outro, não deixam o outro fazer nada, não deixam o outro evoluir, não deixam o outro progredir. Isso aí é chamado de obsessão de encarnado para encarnado. Existe também a obsessão de desencarnado para desencarnado. Como assim? Pessoas que já morreram. Então, por exemplo, você matou uma pessoa aqui. Aquela pessoa desencarnou. Passa uns tempos, você também desencarna, você morre. Vai para lá. Então, os dois estão desencarnados. Então, esse que desencarnou, porque quando ele chega lá, o outro está esperando ele, junto com a turma, e passa a castigá-lo, passa a escravizá-lo do lado de lá, perseguido do lado de lá. Acontece muito isso. É chamado de obsessão de desencarnado para desencarnado. Ocorre no outro lado da vida. Um espírito perseguindo o outro. Isso também ocorre. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado. Como assim? Uma pessoa que está aqui obsediar um que está do lado de lá, também ocorre. Mas como assim? Vamos dar um exemplo claro. Marido e mulher, mãe e filho. Morreu, por exemplo, o marido. A mulher está aqui. E a mulher começa a choramingar. Fulano, olha como é que você me deixou. Né? E começa a reclamar, né? Quanta falta você está me fazendo, e agora eu estou nessa situação, você foi embora, e ela começa a lamentar. O outro lado de lá fica desesperado, fica sofrendo. Fica sofrendo porque ele não pode fazer nada vendo o outro sofrer aqui na terra. Então, por isso que nós nunca devemos lamentar quem partiu para o lado de lá. Quem partiu para o lado de lá terminou o tempo dele aqui. Então, quando ele vier na nossa mente, fulano, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo tempo que nós vivemos junto aqui na Terra. Você continua a sua evolução do lado de lá, onde você está, e eu vou continuar aqui. Deus é Pai, vai cuidar de mim. Não se preocupe comigo. Vou fazer a minha evolução aqui, você faz do lado de lá. Se nós merecermos, nós vamos nos encontrar. Quando eu partir daqui, você vai estar me esperando aí. E às vezes ocorre, mesmo quando a pessoa que está viva aqui e o outro está do lado de lá, às vezes durante o sono eles vão se encontrar do lado de lá. Durante o sono você dorme, só o seu corpo precisa dormir, fica na cama, o seu espírito sai e vai encontrar com o outro que está do lado de lá. Então, gente, quando uma pessoa da nossa família desencarnar, morrer na linguagem comum, nós não devemos lamentar. Quando ele vier na nossa mente, oremos por eles. Lembremos das coisas boas que nós vivemos junto, agradecemos tudo que ele fez, que ele continua vivo, porque o amor jamais se acaba. Se ele gostava de nós, continua gostando, e nós também. Nós vamos continuar nos relacionando, e ele vai continuar vibrando pela gente, de onde ele está, orando por a gente, pedindo por a gente, nos ajudando. Ele pode fazer isso, pode nos ajudar. Quando ele tiver merecimento para isso, condições, se ele não puder, ele pede para quem pode. Então, o amor jamais se acaba. Uma pessoa que nós convivemos com ela vai fazer parte da nossa família espiritual para a eternidade. Agora, a obsessão mais comum, mais temida por aí, é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Por isso eu deixei ela por último. Né? É aquele caso da pessoa que está aqui e o outro lá em cima quer se vingar. Passa a perseguir, passa a ficar, a bater em cima, né? A jogar ideias, jogar pensamentos. Né? Ele pode fazer isso? Pode, desde que nós dermos guarida. Se nós tivermos um pensamento focado em coisas boas, em coisas honestas, se ele quiser nos prejudicar, não vai conseguir. Não há sintonia, tem que estar na mesma frequência. Tanto é que os obsessores, quando eles querem nos pegar, eles ficam de tocaia, eles ficam nos seguindo para descobrir o nosso ponto fraco, para poder nos obsediar. Nosso ponto fraco é o que é? É dinheiro, é lá que eles vão nos pegar. Nosso ponto fraco é sexo, é lá que ele vai nos pegar.
Então eles ficam em cima da gente, procurando o ponto fraco. Mas se você não falhar, se você for honesto na área sexual, se você for honesto na área financeira, ele não consegue te pegar. Agora, você tem tendência para bebida? Ele tenta nessa área. Você tem tendência para droga? Ele tenta nessa área. Você tem tendência para suicídio? Ele tenta nessa área. Por isso que o pensamento é a chave de tudo, é o pensamento. Então, a nossa parte moral é muito importante. O que predispõe à obsessão é justamente são as nossas tendências negativas. É o que facilita o obsessor. Tanto que o obsessor não consegue nos atingir se nós não abrirmos as portas. Nós é que abrimos as portas. Nós é que atraímos. Eles pegam o nosso ponto fraco. Então, esta é a obsessão mais comum. É o espírito que quer prejudicar quem está aqui na Terra. E atacam sempre no ponto fraco. É nos vícios, é na área sexual, é na área financeira, é na desonestidade, é na violência. Tem um irmão nosso, que ele foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. E esse médico, ele era médico, psiquiatra, e ele era o diretor desse hospital. Então ele fala que 70% dos crimes são praticados por influência de obsessores. E a gente pode observar esses crimes famosos que tem por aí. As pessoas falam assim, uma voz me mandava fazer isso. Quem que lembra do maníaco do parque? Ele falava, uma voz o conduzia para pegar aquelas moças, levar lá e ali depois ele matava as moças. E várias pessoas que às vezes cometem crime falam isso. Esses atiradores que vão nas escolas, de repente, falam isso. Que uma voz mandava eles fazer isso. Então, muitos crimes ocorrem por influência espiritual. Por isso que o Cristo falou para a gente assim, orai e vigiai. Não é vigiar os outros, não. É vigiar os nossos pensamentos. Nós. Como é que nós podemos nos livrar da influência dos maus espíritos? Kardec perguntou isso, na questão 469. Perguntou, como fazer para nos livrar da influência dos maus espíritos? E aí os espíritos superiores disseram, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então, quando a gente faz o bem, a gente ajuda os outros, a gente é honesto, a gente faz coisa correta, os espíritos inferiores não têm acesso a gente, não conseguem influir a gente. Então, esse fazer o bem é a chave, é se envolver com o bem, fazer coisas boas, não cometer desonestidade. Quando Jesus fala na oração do Pai Nosso assim, e livrai-nos do mal, é livrar-nos de fazer o mal, não é de sofrer não. Porque quando a gente sofre o mal, alguém nos prejudica, nós estamos resgatando às vezes coisas do passado. Mas quando nós fazemos o mal, nós prejudicamos as pessoas, nós estamos nos endividando, nós estamos criando um processo de causa e efeito, para a gente resgatar nesta vida ou em outra. Então, nunca devemos fazer o mal. É preferível sofrer o mal do que fazer o mal. Aquela pessoa que nos fez o mal, ele tem curso nas leis de Deus. Ele vai ter que se acertar com as leis. Ele vai ter que resgatar isso de qualquer jeito. Quem fez as coisas erradas vai ter que consertar. Quem está caminhando por uma estrada, sai dela, ele vai ter que voltar para ela. Então, e colocar toda a nossa confiança, confiar sempre em Deus, que Deus sempre faz o melhor. Então, gente, o pensamento é a chave de tudo. O pensamento é a chave de tudo. O pensamento nosso é que atrai, que abre as portas para os maus espíritos. É o pensamento nosso que abre as portas para os bons espíritos. Como diz na questão 459, que os espíritos influenciam nas nossas ações e nos nossos pensamentos, e frequentemente são eles que nos dirigem, procuremos atrair os bons e não os maus. E para atrair os bons é aquilo que eu acabei de falar, é fazer as coisas certas, ser correto, é ser honesto. Fazendo isso a gente não erra. Então, gente, obsessão, ela é uma realidade, ela provoca doença, ela provoca enfermidades. Ocorre aqui no centro espírita muitas situações, eu já vi várias vezes, pessoas que de repente chegam aqui no centro
e fala, olha, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo vultos. De repente eu acordo no meio da noite, não consigo dormir, vendo vulto no quarto, né? Então a gente convida as pessoas para vir, para começar a tomar passe, né? A participar dessas palestras, que essas palestras ajudam muito, porque abrem a mente da gente. Mas a pessoa escuta aquilo lá, não acredita muito, vai embora para casa, aí vão consultar um psiquiatra. E o que o psiquiatra faz? Receita ansiolítico, receita calmante, remédios. E aquela pessoa vai tomando aqueles remédios, vai ficando prostrado, sem coragem de trabalhar, sem coragem, só dorme. Acaba com a vida da pessoa. E às vezes por influência espiritual. Se ele ficasse aqui e ele começasse a estudar a doutrina espírita, a aprender, a colocar em prática o que ele está aprendendo, tomando o passe, porque o passe, ele troca as energias, que às vezes a entidade espiritual nos envolve com energia ruim. Quando nós vamos para o centro espírita, tomamos o passe, os benfeitores pegam a energia ruim, afasta ela para o laboratório da natureza e nos envolve, troca a energia, nos envolve uma energia boa. E aí nós voltamos para casa melhor, mais animados, mais calmos, mais tranquilos. Mas isso aí não basta. Isso aí apenas espanta a mosca. O que vai fazer as coisas melhorar é mudança de comportamento. Isso é que muda. Por isso que o carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima. O que é? Mudança de comportamento. É você entender que se você não mudar as coisas... Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo essa situação? Por causa do meu comportamento. É que a gente fala aqui. Como é que eu vou querer resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas? Não tem jeito. É preciso que eu mude para melhor. Eu passo a ser mais paciente, mais tolerante, mais honesto, mais disciplinado. Muda. Agora, se eu continuar a fazer a mesma coisa que eu fazia, brigar com todo mundo, discutir, irritar uma coisa e outra, como é que vai mudar? Chega atrasado, não trabalho, não produzo, como é que a minha vida vai melhorar? Não tem jeito. E os espíritos desencarnados dão uma mãozinha para a gente, para fundar a gente. Então, gente, procuremos fazer as coisas certas. O que o Espiritismo pode fazer para a gente, para melhorar a vida da gente? Isso aí, esclarecimento. Nós temos aqui um trabalho chamado de atendimento fraterno. Durante o dia tem sempre uma pessoa aqui para conversar com a gente e para dar passe. Então essa pessoa chega aqui, se você quiser conversar, você fala, eu quero conversar, eu quero falar algo que eu estou sentindo. Aí a pessoa te escuta e te orienta. Te orienta para você vir tomar passe 2, 3 vezes por semana. Te orienta para você participar dessas reuniões. E aí você começa a participar das reuniões, começa a ouvir coisas diferentes que você não ouve em lugar nenhum. Dificilmente as religiões falam sobre isso, sobre a vida após a morte, sobre influência espiritual. As religiões quase não falam isso. Fala apenas que existe um inferno, que existe o demônio, que existe o céu, né? E que você, quando morrer, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Né? Aí você fica na dúvida, para o céu, será que eu mereço ir? Eu faço coisa errada, eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho raiva, para o céu eu não vou. Poxa, mas eu ir para o inferno só por causa disso, ficar eternamente queimando lá, tomara que eu dê sorte e vá para o purgatório. Porque se eu for para o purgatório e alguém orar por mim, eu saio e vou para o céu. Né? Acreditam nisso, mas a realidade não é essa. A gente morre e não morre para descansar, morre para continuar evoluindo. Do lado de lá existe trabalho e trabalho imensidade. Ninguém morre para descansar, ficar sem... Vou aposentar para a eternidade. Isso não existe. A gente desencarna, morre para continuar evoluindo. Você desencarnou de uma doença, de uma coisa e outra, você vai ser cuidado do lado de lá até você ficar bom. Quando você ficar bom, você vai começar uma fase de aprendizado e depois vai trabalhar para ajudar os outros. Ajudar os sofredores. Os bons espíritos são pessoas como nós aqui na Terra, que viveram aqui na Terra. Como eles são bons, estão ajudando a gente. Estão ajudando os que estão infernizados do lado de lá também. Eles ajudam os que estão sofrendo. Então, ninguém morre para descansar. A gente morre para continuar evoluindo. Evolui aqui, evolui do lado de lá.
Inferno eterno não existe. Se existisse inferno eterno, Deus seria... Ele ia colocar tanta gente lá, porque a maioria iria para lá. A grande maioria. E o purgatório é aqui. E isto aqui na Terra, a Terra é o purgatório. É onde a gente sofre, a gente passa tanta dificuldade, aflições o dia inteiro, medo de ficar desempregado, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de acidente, medo de um filho estar nas drogas. A gente passa por aflições o dia inteiro. Purgatório é aqui. Então a gente passa uma temporada do lado de lá, trabalha, aprende e depois volta para cá. Passa uma temporada de 70, 80 anos, volta para lá. E assim, a cada ida e vinda a gente vai evoluindo. Assim a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e vai melhorando. Então, gente, o segredo da vida é o seguinte, pensamento bom. Mas como é que eu faço? Eu só tenho pensamento ruim. Só vem pensamento ruim na minha vida, essa coisa ruim. Então, gente, você tem que trocar pensamento. Aprender a trocar pensamento. A gente montar um leque, pelo menos de uns 10 pensamentos bons, de coisas boas que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida. Por exemplo, ter uma casa nova é um pensamento bom. Ter um carro novo é um pensamento bom. Passar num concurso é um pensamento bom. Uma roupa nova é um pensamento bom. Uma viagem para o Nordeste, para os Estados Unidos. Então, pense em coisas boas que você gostaria que acontecesse na sua vida. Umas 10 coisas. Quando começar a vir pensamento ruim na sua mente, troca. Quando vir aquele pensamento de miséria, de doença, de pobreza, de morte, você troca. Começa a mentalizar você passeando no Nordeste, de navio, de não sei isso e aquilo, você nos Estados Unidos, você na Índia. Começa a pensar coisa boa na sua vida. Porque coisa boa atrai coisa boa. E coisa ruim atrai coisa ruim. Então, por isso, gente, procuremos pensar positivamente. Nós podemos, sim, livrar da influência dos maus espíritos, fazendo bem e colocando a confiança em Deus. Então, isso aí é uma tintura desse assunto, que é um assunto muito amplo. Um assunto muito amplo. Esse assunto de obsessão, mediunidade, é apenas uma tintura. A casa tem grupos de estudos que estudam esses assuntos. Então, as pessoas venham para os estudos, procurem ler, procurem aprender. A semana retrasada eu fiz uma palestra aqui em que eu falei, o título dela foi a respeito de uma fala do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Procuremos ganhar conhecimento e ir mudando a nossa vida. Que o conhecimento é que muda a vida. Jesus fala isso. Buscais a verdade e a verdade vos libertará. Então, ganhemos conhecimento. Saibamos por que estamos aqui na Terra. Saibamos por que nós sofremos. Qual é a finalidade da nossa vida. Existe vida e vida em abundância. A nossa vida é uma só. Nós só temos uma vida. Ora estamos no corpo, ora estamos na erraticidade. Então, quando nós estamos aqui, estamos encarnados. Quando estamos lá de lá, estamos no estado de erraticidade. Então, todos aqueles que morreram estão no estado de erraticidade. Passam uma temporada lá, voltam para cá. É assim que a gente faz a evolução. Tanto é que tem pessoas que são mais inteligentes do que o outro, que compreendem as coisas mais fácil do que o outro. Por quê? Porque viveram mais, aprenderam mais. Mas todos nós temos o quê? Inteligência, vontade e pensamento. As 3 ferramentas para a nossa evolução espiritual. Gente, já falei bastante, fica aí a mensagem. Que Deus abençoe a todos nós. E envolvamos-nos com o bem, que nós não vamos errar nunca. Que assim seja. Marcelo.